Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Hoje, a liturgia da igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. E é isto mesmo, exaltação, a palavra parece até contraditória. Festa da exaltação da Santa Cruz. De forma belíssima, está aqui a liturgia caprichou hoje, colocando aqui as flores, tornando a cruz de Cristo bela, aqui o ornamento. Mas para vos dizer da festa que hoje a igreja está celebrando. Exaltação. A cruz de Cristo que é exaltada. No primeiro momento, nós olhamos para a cruz de Cristo, e se assim olhamos somente com o olhar humano, e vemos um homem fracassado. Fez vários milagres, realizou várias curas, e o fim dele foi ser pregado numa cruz. Uma leitura meramente humana é simplesmente isso, um fracasso. Jesus foi um fracassado. Podia ter feito muito mais pela humanidade e não fez. Foi até covarde. Poderia ter feito muito mais pela humanidade e não fez. Olha o fim, pregado numa cruz. Mas esta é uma leitura meramente humana. Mas quando nós entendemos o mistério da cruz, aí sim, nós conseguimos compreender por que a igreja tira um dia, destaca um dia, para exaltar a Santa Cruz. Exatamente para lembrar a mim e a você da nossa salvação. Cristo que nos salvou. Portanto, a cruz de Cristo é sinal de salvação. Cristo morre na cruz exatamente para nos salvar. Quando eu olhar para uma cruz, quando eu olhar para Jesus pregado na cruz, eu preciso recordar que Ele me salvou. Aí você já começa a compreender que, de fato, se fez necessário um dia para recordar esse fato, a exaltação da Santa Cruz. Jesus foi elevado na cruz, Jesus que foi morto na cruz, não se trata de um fracasso, como alguns assim o dizem. Pelo contrário, olhar para Jesus na cruz significa uma grande, ou a maior, na verdade, a maior prova de amor. Porque no que Cristo morre na cruz, Ele resgata todo pecador.
No que Cristo morre na cruz, Ele mata o pecado, Ele mata a morte. A morte de Jesus na cruz mata a morte. A morte de Jesus na cruz liberta os escravos, liberta os pecadores. É por isso que eu fiz questão de no início frisar exatamente esta parte. É festa da exaltação da Santa Cruz, compreendendo o que ela significa. De forma belíssima, a liturgia de hoje vai expressar São Paulo: Deus amou de tal forma o mundo, que lhe deu o evangelho de hoje, aliás, Deus amou de tal forma o mundo, que enviou o seu Filho único para salvar a todos. Deus envia Jesus ao mundo exatamente para salvar a todos. E aqui está o mistério da salvação. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora da salvação. Muito pelo contrário, todos estão juntos. Ninguém pode ficar de fora da salvação. E ninguém está de fora. Graças ao mistério da cruz de Cristo. Graças ao mistério da cruz de Cristo. E São Paulo vai expressar: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. É loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Olha só, essas palavras de São Paulo expressam bem o que de fato é a cruz de Cristo. Esse sinal de salvação, sinal de esperança para todos nós, sinal de salvação e esperança para toda a humanidade. Portanto, amados irmãos, no dia em que a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, nós precisamos nos alegrar muito. Precisamos nos alegrar muito. Tanto é que a igreja eleva a festa. É um dia de nós meditarmos, rezarmos sobre a nossa salvação. Entendermos: Deus nos salvou, Deus me salvou. Agora, sendo bem pessoal, Deus me salvou. Deus me salvou. Em outras palavras, o dia da exaltação da Santa Cruz é o dia de nós festejarmos a nossa salvação. Eu espero que você, pai, no dia de hoje, do seu jeito, da simplicidade sua, não use de muita teologia não, talvez você vai se complicar. Na simplicidade sua, ensine para o seu filho: filho, você sabia que hoje é o dia da exaltação da Santa Cruz? E sabe o que significa a cruz, meu filho? A cruz é o maior gesto de amor de Deus por nós, que significa a nossa salvação. Cristo, que desceu do céu para nos elevar ao céu. Hoje é o dia de nós comemorarmos a nossa salvação, meu filho. Use dessas palavras para catequizar o seu filho, a sua filha. E junto com a sua família, festeje. Talvez agora no almoço, se vocês vão estar juntos, se não à noite, algum momento, festejar a salvação. Cristo nos salvou. Nós fomos resgatados pelo sangue de nosso Senhor na cruz. Portanto, a cruz não é sinal de fracasso, não é sinal de alguém que perdeu, muito pelo contrário, a cruz de Cristo é sinal de salvação, sinal de esperança. Quando nós olharmos para a cruz, nós precisamos entender: um Deus que nos amou profundamente, nos amou dando a sua vida. Ele desce do céu, se encarna no seio da Virgem Maria, para que assim todos nós fôssemos elevados ao céu. Desce do céu para nos elevar até o céu. Olha que belíssimo! É esta festa que nós estamos celebrando. Portanto, não olhe para a cruz com carinha de piedade: meu Deus, olha só o jeitinho dele, todo ensanguentado, olha só, olhando para baixo, é cara de tristeza, Jesus, oh, meu Deus. Não, olhe para a cruz com alegria.
Alegria da salvação. E não é qualquer alegria, a alegria de ter sido salvo, a alegria de ter sido resgatado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O peso do pecado que pesava sobre toda a humanidade, no que ele é levado à cruz, esse peso é retirado das nossas costas. A escravidão que escravizava todo homem, a escravidão do pecado, no que ele é levado na cruz, torna cada um homem livre, totalmente liberto. E recorde no livro do Gênesis, o madeiro que levou o homem ao pecado, a árvore que levou o homem ao pecado. Agora essa mesma árvore, erguida em forma de cruz, já não leva mais o homem ao pecado, mas à graça. Já não escraviza o homem, mas o liberta. Já não rompe a aliança, pelo contrário, concretiza verdadeiramente a aliança de Deus para com a humanidade. É por isso que é festa, festa da exaltação da Santa Cruz. E eu repito, que seja um dia de alegria para mim e para você, de recordarmos que verdadeiramente Jesus nos salvou, que verdadeiramente nós fomos resgatados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem motivo maior para celebrar? Tem motivo maior do que esse? Portanto, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, ela precisa ser exaltada. Exaltar a cruz de Cristo é recordar o que ela significa para cada um de nós. O Papa Bento XVI vai dizer: é pela sua cruz que estamos salvos. O instrumento de suplício que na sexta-feira santa tinha manifestado o juiz de Deus sobre o mundo, tornou-se fonte de vida, de perdão, de misericórdia, sinal de reconciliação e de paz. Aí ele conclui com uma frase de Santo Agostinho: para ser curados do pecado, olhamos para Cristo crucificado. Olha só, para ser curados do pecado, olhamos para Cristo crucificado. A igreja convida-nos a erguer com ousadia esta cruz gloriosa, a fim de que o mundo possa ver até onde chegou o amor do crucificado pelos homens. Vou até repetir aqui essa frase, essas palavras de Bento XVI, nosso querido e amado Papa Emérito Bento XVI. A igreja convida-nos a erguer com ousadia esta cruz gloriosa, a fim de que o mundo possa ver até onde chegou o amor do crucificado pelos homens, por todos os homens. Onde chegou o amor? Ao olhar para a cruz, eu preciso entender isso. Onde chegou o amor de Deus pelos homens? Onde chegou o amor de Deus por mim e por você? Olha só a capacidade que Deus teve, por amor, de deixar o trono dele no céu e vir habitar entre nós. Mais do que isso, deixa o trono e se torna um de nós. Que assim nós professamos a nossa fé em Jesus, que é verdadeiramente Deus, que é verdadeiramente homem. Deixa o trono, não só para vir habitar no nosso meio, mas para se tornar um de nós, para que assim fôssemos resgatados, salvos pelo seu sangue. Onde foi o amor de Deus? Até onde foi o amor de Deus? Meu Deus do céu, contemplar esse mistério é algo magnífico, é algo grandioso. Contemplar o mistério da cruz de Cristo é contemplar o mistério da nossa salvação. O sinal da cruz diz quanto Deus nos amou. Diz-nos que o mundo há um amor mais forte do que a morte, mais forte do que as nossas fraquezas e os nossos pecados. A força do amor é maior do que o mal que nos ameaça. Descreve para nós
nosso Papa querido Bento XVI. No mundo há um amor mais forte do que a morte, mais forte do que as nossas fraquezas e o nosso pecado. Perceba que de fato é motivo de nós celebrarmos, festejarmos, sabermos que tem um amor que é infinitamente mais forte do que os nossos pecados. Um amor que é infinitamente mais forte do que as nossas fraquezas. Isso precisa alegrar o nosso coração. Isso precisa alegrar o nosso coração de tal forma que precisamos festejar. Não tem outra palavra, é festejar. Festejar esse amor de Deus que veio até nós. Até então, a porta do paraíso estava fechada. Recorde o livro do Gênesis. Após o homem pecar, comer do fruto proibido, o Senhor coloca 2 anjos para guardar ali, para que o homem não tivesse acesso ao paraíso. Só que quando Cristo morre e ressuscita, São João, ele de forma belíssima assim, descreve para nós que Maria Madalena, ela se encontra ali no túmulo e confunde Jesus, confunde como se fosse 2 jardineiros, mas na verdade eram 2 anjos. Só que aqueles 2 anjos que estavam ali no sepulcro já não estavam mais para guardar a porta, já não estavam mais para impedir que alguém entrasse. Aqueles 2 anjos estavam ali para retirar a pedra, para abrir a porta do sepulcro. Significando deste modo, se no livro do Gênesis tinha 2 anjos guardando, impedindo para que o homem entrasse no paraíso, após a ressurreição de Jesus tem 2 anjos que retira essa porta, retira essa tranca, para dizer assim, que a porta até então estava fechada, mas por causa da cruz de Cristo, essa porta é reaberta. E eu e você, cada homem, cada mulher, cada ser humano tem acesso ao céu. Antes da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a porta do céu, a porta do paraíso estava fechada. Mas graças à cruz de Cristo, graças a esse amor encarnado, a porta do paraíso se abriu. Perceba que nós devemos festejar, a porta do paraíso está aberta. A porta do paraíso se abriu para mim e para você. Por isso que é um dia de festa. É um dia de festa. Eu estou fazendo questão de frisar isso para você. A porta do paraíso se abriu. E eu e você podemos entrar. Nenhum homem, nenhuma mulher pode ficar fora da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem pode ficar fora desse projeto salvífico de Deus. Deus amou de tal forma o mundo que enviou o seu Filho único para salvar a todos. Amou de tal forma que enviou o seu Filho ao mundo para salvar a todos. E ninguém pode ficar de fora desse projeto salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. A porta do paraíso se abriu, a porta do céu se abriu, e nós podemos entrar jubilosos. É por isso que a cruz de Cristo precisa ser exaltada, e está sendo no dia de hoje. A igreja dedica um dia inteiro, faz um destaque especial, para recordar a mim e a você, nós fomos salvos, resgatados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos viver como tal. Portanto, se por algum motivo você tem se distanciado da salvação de Deus, volta. Nesse dia em que a igreja celebra a exaltação da cruz, que celebra a nossa salvação, volta para nosso Senhor Jesus Cristo. A porta do céu está aberta para você, a porta do céu está aberta para mim. Portanto, volta, não deixe para depois, volta hoje. A tua vida custou muito,
A minha vida custou muito, custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu, nós fomos comprados com preço muito alto. O preço da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morre para que todos nós possamos ter vida. E não qualquer vida, vida em abundância, vida eterna. O Senhor morre para que eu e você possamos ter vida e vida eterna, vida em abundância. Portanto, amados irmãos, que o nosso coração no dia de hoje seja grato a Deus. E assim possamos pedir a Ele que possamos viver como um tal. Vivermos como homens e mulheres que foram salvos. Homens e mulheres que foram resgatados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim possamos pedir à Virgem Maria que ela interceda por nós. Interceda por nós para que enquanto peregrinos neste mundo, nunca esqueçamos disso. Fomos resgatados pelo sangue do Senhor. Fomos salvos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E dizer que nós fomos salvos, entender isso muito mais do que intelectualmente, entender com o coração, é motivo de festa, é motivo de alegria. Imagine só alguém que vive neste mundo e esquece isso. Vive neste mundo como se aqui fosse tudo. Vive as alegrias deste mundo como se elas fossem as verdadeiras alegrias. Nós precisamos viver aqui, precisamos viver neste mundo, mas o nosso coração precisa viver lá em cima, no céu. Precisamos caminhar em meio às coisas que passam e abraçar aquelas que são eternas. E é a cruz de Cristo que nos recorda esta realidade. Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho para nos salvar. Deus amou de tal forma o mundo. E esse amor se fez carne, se fez homem e veio habitar entre nós. E este amor foi as últimas consequências, derramando a sua última gota de sangue para nos resgatar e para nos salvar. Graças à cruz de Cristo, a porta do paraíso que estava fechada, graças à cruz de Cristo, agora está aberta. E eu e você podemos entrar e ceiar com o Senhor, ceiar com a Trindade. Um jantar maravilhoso, uma ceia maravilhosa, que Ele preparou para mim e para você. Mas tudo isso, graças à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, bendito e louvado seja pela cruz de Cristo, que nos resgatou e que nos salvou. Bendito seja pela cruz de Cristo, que nos libertou da morte e do pecado.